E aí, craques, Mr. Barça na área. Que goleada incrível no jogo de ontem entre Barcelona contra o Athletic de Bilbao por 5-0. Esse foi um dos melhores jogos do Barça na temporada, e eu vou te explicar por quê. Mas antes, convido a que se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade do FC Barcelona. Sem mais ressalvas, bora para o vídeo. Que goleada espetacular, meus amigos. O Barcelona fez uma exibição especial ontem pela semifinal da Supercopa da Espanha e já espera rival para a final, que pode ser ou o Real Madrid ou o Atlético de Madrid, que se enfrentam hoje. Na escalação titular, estava Joan Garcia no gol, Koundé e Baldé nas laterais, Cubarsí e Eric Garcia na zaga, Pedri e Frenkie de Jong de volantes, Fermín López como meia armador. Pela direita, Rooney Bardghji, pela esquerda, Rafinha, e de 9 o Ferran Torres. No vídeo pré-jogo, quando fiz o vídeo, ainda não tinha a informação do Lamine Yamal, que teve desconforto muscular e não começou como titular. Mas a verdadeira mudança foi em relação ao Eric Garcia, que ontem jogou como zagueiro e vinha atuando de volante. Com isso, Pedri e Frenkie de Jong jogaram como volantes. E foi uma das possibilidades que tinha comentado no vídeo passado, e o esquema tático do Hansi Flick funcionou muito bem. No início da partida, já víamos um Barça intenso, porém estudando bastante o adversário, e um Athletic de Bilbao com pouca intensidade. O Rafinha desde o início da partida estava muito participativo, mostrando que queria jogo, mas a grande surpresa do jogo para mim foi o Rooney Bardghji, que tomou ótimas decisões e estava muito entrosado com seus companheiros. E é o que sempre falo, os jogadores reservas são muito importantes para o sucesso de uma equipe, e o Rooney tem demonstrado que sempre que entra, joga bem e cumpre a sua função. E no minuto 22, em uma boa jogada do próprio Rooney, ele deu o passe para Fermín López, que tentou finalizar, porém não pegou bem na bola, e contou com a sorte de que foi em direção ao Ferran, que dominou bem e finalizou para fazer o primeiro gol da partida. E a partir daí, o Barça passou a ter mais confiança e a chegar muito melhor ao ataque. E 8 minutos depois, chegou o gol do Fermín, que após ótima jogada do Rafinha pela esquerda, onde estava gerando muito perigo, ele deu um passe preciso para o Fermín, que só teve o trabalho de finalizar. Um ótimo trabalho coletivo da equipe, principalmente no primeiro tempo, com passes dinâmicos e sendo incisivos em ataque. E essa personalidade da equipe blaugrana foi premiada mais uma vez, no minuto 34, 4 minutos após o segundo gol, mas dessa vez em uma bela jogada do Rooney Bardghji, que driblou bem o defensor e finalizou firme com sua perna direita, mas o goleiro Unai Simon também contribuiu fazendo uma péssima intervenção. Com isso, o Barça já estava vencendo 3-0 ao minuto 34. Mas o Barça não abaixou o ritmo, e 4 minutos mais tarde, o Rafinha anotava o quarto gol da equipe, em uma bela finalização na primeira trave, em um chute forte e elevado, sem dar chances ao goleiro. Um espetáculo, o primeiro tempo do Barça. E não tenho dúvidas que vamos ganhar muita confiança com esse resultado, não só para chegar bem na final da Supercopa e vencer o título, mas para o resto da temporada. E assim terminava o primeiro tempo, com 4 gols de vantagem. E é claro que o torcedor nesse momento talvez imaginava que poderíamos fazer 7 ou 8 gols e concretizar uma goleada histórica. Mas naturalmente os jogadores abaixaram um pouco o ritmo da partida, até mesmo porque a temporada é muito longa, e fisicamente não havia necessidade de nos exigir tanto. Apesar disso, no minuto 52, o Rafinha anotou seu segundo gol na partida, após uma bola que sobrou dentro da área, matando a partida, com um placar de 5-0. O Hansi Flick começou a fazer as substituições no minuto 64, tirando o Alejandro Baldé e ingressando o Gerard Martin, que estava jogando como zagueiro, mas era um bom momento para dar descanso ao Baldé. O Frenkie de Jong saiu pelo Marc Bernal. Rashford entrou pelo Rafinha. Lamine Yamal entrou pelo Rooney Bardghji e o Olmo entrou pelo Pedri. Praticamente todas as substituições foram posição por posição, sem mudar o esquema da equipe, mas o Fermín e o Olmo se alternavam para dar suporte ao Marc Bernal. As substituições foram boas, entendendo que o Flick deu descanso a jogadores importantes para não correr riscos.
E apesar de abaixar um pouco o ritmo, o Barça se manteve dominante na partida. Porém, o Athletic de Bilbao, impotente, decidiu não sofrer mais gols e reforçaram a organização defensiva. Porém, tiveram 2 chances claras durante o segundo tempo, e em ambas chances desperdiçaram as oportunidades, mostrando que não estavam confiantes. E me surpreendeu um pouco a falta de alternativas do Bilbao. Foi uma equipe muito apática, e mesmo que o Barça tenha feito ótima partida, não vi nenhuma intensidade por parte do Bilbao, que normalmente nesse tipo de jogos disputam bem as partidas. No mais, o Barça vence mais uma partida em sequência e agora só jogamos na próxima semana pela Copa do Rei contra o Real Racing. E provavelmente veremos uma escalação diferente, dando minutos a jogadores menos frequentes na escalação titular. E o clube começa a se preparar para esse jogo. No geral, o Barça dominou praticamente toda a partida, ditando o ritmo de jogo, acelerando as transições quando tinha que fazer e cadenciando quando a partida o pedia. Um jogo muito completo em todas as fases, e estou muito contente não só com o resultado, mas com o desempenho coletivo. E tenho certeza que se o Barça mantém esse nível de atuações, vamos brigar por todos os títulos nessa temporada. No mais, peço que deixem nos comentários a sua opinião sobre a partida. Deixem seu like se curtiram o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e compartilhem com seus amigos culés. Isso fortalece demais o meu trabalho e no crescimento do canal. Fiquem atentos ao canal nos próximos dias, pois estarei trazendo todas as novidades que aconteçam, incluindo a oficialização da contratação do João Cancelo. Agradeço o apoio de sempre, forte abraço e até a próxima. Visca Barça!